1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Até aqui, vamos orar? Senhor Deus, nós viemos até Ti, porque nós reconhecemos a miséria do nosso coração, a nossa miséria espiritual, como diz a Tua palavra. Não sabeis que vocês são cegos, pobres, nus? Por isso, Senhor, pedimos a Ti, que o Senhor venha trazer, ó Deus, luz aos nossos olhos para nós enxergarmos a Tua palavra. Venha trazer, ó Deus, vestimentas purificando a nossa vida por meio do sangue de Cristo. Venha endireitar os nossos caminhos, ó Pai, para que possamos, ó Deus, caminhar rumo à cidade celestial. Por isso nós sabemos, ó Deus, o tanto que nós precisamos de Ti. Talvez nós chegamos aqui, ó Deus, orgulhosos pelas nossas boas obras. Talvez nós chegamos também aqui distantes totalmente de Ti. E independente da forma em que nós chegamos, ó Pai, nós sabemos que nós todos precisamos de Ti. Por isso, Senhor, venha nos abençoar, ó Deus, com a Tua graça, abrindo e quebrantando o nosso coração, para que ao sairmos deste lugar, saímos daqui certos da nossa salvação, certos da vida eterna, saímos daqui, ó Deus, entendendo que Cristo pagou pelos nossos pecados, então recebemos uma paz eterna sobre nós. Por isso, Senhor, pedimos que o Teu Espírito conduza todas as coisas. Todos nós pecamos, todos carecemos da glória de Deus, não há um justo sequer entre nós, mas, Senhor, se Tu agir com graça, nós sabemos, ó Deus, que grandes coisas acontecerão neste lugar. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, então hoje nós daremos continuidade à nossa série sobre a Reforma Protestante. Nesse mês nós estamos comemorando os 506 anos da Reforma Protestante. E o que foi a Reforma Protestante? Foi um movimento religioso que tinha como objetivo reformar a igreja, ou seja, corrigir os erros e equívocos que foram introduzidos na igreja ao longo de vários séculos. Eles queriam que a igreja retornasse aos princípios ensinados por Cristo em sua palavra. A Reforma Protestante, ela foi marcada por 5 pontos em especial, o que nós chamamos de 5 solas, que no latim o significado é, para o português, os 5 somente. E o que significa, o que seriam esses 5 solas, ou 5 somente? Seriam somente a Escritura, é a nossa única e suficiente regra de fé. O outro sola é que o homem é salvo somente pela graça de Deus. O outro sola é que somente Jesus Cristo é o Salvador e mediador. O outro sola é que somente por meio da fé é que podemos ser salvos. E o outro sola é somente glória a Deus. Então nós já estudamos sobre somente a Escritura e somente salvos pela graça. O que é somente as Escrituras que nós já meditamos? É que somente a Escritura, somente a Bíblia, é a nossa única e suficiente regra de fé. O que nós cremos? Somente o que está escrito na Bíblia. É o nosso único manual de fé, é a Bíblia. E nós falamos sobre isso. E a semana passada nós estudamos sobre salvos somente pela graça de Deus. O que significa? Que nenhum homem é capaz de ser salvo pelos seus méritos,
pelas suas boas obras ou pela sua religiosidade. O homem só é capaz de ser salvo pela graça de Deus. O que é isso? A misericórdia, o favor imerecido, a qual Deus ele nos dá de uma forma gratuita, sem que nós merecêssemos. Então Deus, de uma forma gratuita, ele nos salva por sua graça. E hoje nós estaremos falando sobre o sola Christus, que significa salvos somente por Cristo. Então o tema dessa noite será esse: salvos somente por Cristo. Ao lermos a Bíblia, nós podemos perceber que a Bíblia ela é cristocêntrica. O que significa? Que Cristo é o centro de toda a Bíblia. Para vocês terem uma ideia, irmãos, no Novo Testamento, o nome de Jesus aparece mais de 1270 vezes. Na minha pesquisa deu 1273 vezes que o nome de Jesus Cristo aparece no Novo Testamento. Só de versículos que citam Jesus Cristo, são 947 versículos no Novo Testamento citando o nome de Jesus Cristo. Em uma comparação rápida com relação a Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus, é citada apenas 19 vezes no Novo Testamento. Jesus Cristo, 1273 vezes. Mostrando para nós o que nós podemos concluir com tudo isso? Que a Bíblia, do começo ao fim, tem a intenção de nos conduzir até Cristo para sermos salvos. Mas esse entendimento a respeito de Cristo, somente Cristo, ele foi se perdendo ao longo dos anos. E Cristo cada vez mais foi sendo deixado de lado. E muitas vezes sendo substituído por práticas religiosas e tradições. Ao longo da história, o que foi acontecendo? Ao longo da história surge a veneração dos santos, dos anjos, imagens de escultura e relíquias sagradas. Tudo isso passou a fazer parte do culto e receber adoração, como se essas coisas, os santos, anjos, imagens, relíquias sagradas, pudessem mediar, eles acreditavam disso, que isso podia, naquela época, e até hoje o catolicismo romano acredita, que pode mediar, abençoar e até salvar dos pecados. Ao longo da história, antes da reforma, Cristo havia deixado de ser o único, e muitas outras coisas foram introduzidas. Só para vocês terem uma ideia, hoje são mais de 20 mil santos na Igreja Católica. Hoje existem mais de 20 mil santos diferentes na Igreja Católica. Por quê? Porque cada um tem uma finalidade. Se você precisa de uma coisa, você recorre a um determinado santo. Você quer casar? Santo Antônio. Santo Antônio não quer te abençoar? Vira de ponta cabeça. Então foram se criando muitas superstições, foram se criando muitas coisas, ao ponto de começar a tirar Jesus Cristo. Olha, para criarem 20 mil mediadores diferentes, além de Jesus Cristo. E cada um com uma finalidade para se orar, para se pedir, para se mediar, a qual se fazem cultos, se prestam orações. Só para vocês terem uma ideia, a Bíblia, quando fala de Maria, mãe de Jesus, é citada 19 vezes no Novo Testamento. Mas hoje, estima-se que existam mais de 1.100 títulos diferentes para o nome de Maria. O catolicismo romano criou, ao longo da história, mais de 1.100 nomes diferentes para Maria. Olha onde foi chegando a igreja, olha o desvio que a igreja foi tomando ao longo da história. A Bíblia é bem clara, ela fala sobre Cristo do começo ao fim, desde a primeira promessa de salvação em Gênesis 3,15 até o final de Apocalipse.
A Bíblia, ela aponta para Cristo, nos conduz a Cristo, fala sobre Cristo, é a história de Cristo. Mas ao longo da história, o homem foi se desviando. O que mais surge ao longo da história? O Papa. O Papa passou a ser chamado como vigário de Cristo. O que significa vigário de Cristo? O substituto de Cristo na terra. Ele foi uma pessoa, o Papa, que recebeu a total autoridade de Deus, dizem os católicos, ao ponto que a assinatura do Papa em um papel, chamado de indulgência, tinha poder para salvar as almas do inferno. Olha como que foram se desviando. Um documento assinado pelo Papa poderia salvar as pessoas. Não precisavam de Cristo, precisavam do documento, a indulgência. O purgatório, durante a história, passou a ser o lugar onde se purifica os pecados, por meio de penitências, esmolas e indulgências. A Bíblia não fala nada sobre o purgatório, mas eles criaram o purgatório, dizendo que é neste lugar que se purifica pecados. Mas a Bíblia deixa bem claro que a purificação de pecados vem por meio de Cristo. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Mas eles afirmavam que era lá no purgatório, que era lá que se purificava pecados. E essa purificação não era feita de graça. Era necessário que houvesse pagamento. Era necessário penitência. Era necessário esmolas. A missa, ela se tornou o chamado sacrifício verdadeiro. Não foi o sacrifício de Jesus na cruz há 2000 anos atrás que salva, e sim o sacrifício feito hoje na missa. Cada missa é um sacrifício pelos pecados. É assim que eles acreditam a respeito da missa. Mas a Bíblia deixa bem claro que Jesus, ele pagou o único sacrifício por todos os nossos pecados. A missa, o culto, nenhum tipo de celebração tem poder para perdoar pecados e nem purificar de pecados. Somente Cristo. Para vocês terem uma ideia, o que diz a confissão de fé da Igreja Católica Romana, no Concílio de Trento, no Canone 12, olha o que eles dizem, o que eles afirmam na confissão de fé deles, do catolicismo romano. Se alguém disser que a fé que justifica não é outra coisa, senão uma confiança na divina misericórdia, que perdoa os pecados por causa de Cristo, ou que é só por esta confiança que somos justificados, seja excomungado. No Canone 12 diz que aqueles que acreditam que são justificados, perdoados dos pecados, somente por meio de Cristo e a sua confiança somente nele, serão excomungados da Igreja Católica. Eles não aceitam dizer que a salvação, a justificação, o perdão é somente por meio de Cristo. E eles afirmam que isso não é verdade. E então eles falam que serão excomungados aqueles que assim acreditam. O que nós observamos, irmãos, ao longo da história, é o desvio daquilo que é tão simples para nós, que é Cristo o Salvador. E aconteceu exatamente o que João Calvino disse. Ele diz assim, João Calvino: a mente de um homem é como um depósito de idolatria e superstições, de modo que se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo, segundo a sua própria razão. É exatamente isso que vem acontecendo ao longo da história. O homem, ao criar, segundo o seu próprio entendimento, a sua própria razão, as suas próprias vontades, um Deus, logo ele abandonará a Deus. Logo ele seguirá o seu próprio ídolo. Logo ele seguirá a sua própria razão, seus próprios pensamentos. E é exatamente isso que aconteceu ao longo da história. As pessoas, ao abandonar as Escrituras, ao abandonar Cristo, elas começaram a criar outros ídolos para colocar no lugar. Então colocaram santos, anjos, candelabros, começaram a colocar várias outras coisas para suprir a presença de Cristo, o único que pode nos salvar, Jesus Cristo. E o homem então, ao abandonar Cristo,
ele vai criar em sua mente carnal um outro Deus para colocar no lugar. E a Bíblia, ela deixa bem claro para nós que Cristo é o único mediador, o único que pode nos abençoar, o único ungido do Senhor, o Salvador de todos os homens. E isso é testemunhado pelo apóstolo Paulo, em Atos capítulo 4, versículo 11. Eu convido a igreja a abrir. Atos capítulo 4, versículo 11. Vamos abrir alguns versículos rapidinho, depois eu vou voltar no texto principal. Atos capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim: Este Jesus é a pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui é o apóstolo Pedro testemunhando para a igreja que somente Jesus pode salvar. Também nós vemos o apóstolo João testemunhando a respeito disso. Vamos lá novamente em 1 João capítulo 5, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João capítulo 5, a partir do versículo 11. Primeira João capítulo 5, 11, diz assim: E o testemunho é este, o apóstolo João dizendo, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida, ela está no Filho, em Jesus. Aquele que tem o Filho, aquele que tem Jesus, tem a vida eterna, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. No 13, estas coisas vos escrevi, a fim de vocês saberem que vocês têm a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. No versículo 20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento, para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O apóstolo João então também dá o testemunho que Jesus Cristo, Ele é o Salvador, é Ele quem tem a vida eterna, e que ninguém pode ser salvo sem ser por meio dele. Deus, Ele entrega a vida eterna a Cristo, Cristo tem a vida eterna, e qualquer um que tem o Filho, tem a vida eterna. Também, o apóstolo Paulo vai dar o testemunho a respeito de Cristo, em 1 Timóteo capítulo 2, volta um pouquinho antes, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Primeira Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz assim: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O apóstolo Paulo dá o testemunho também para nós, que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E agora, o testemunho do próprio Cristo.
em João, agora no Evangelho de João, capítulo 14. João capítulo 14, versículo 6. João capítulo 14, versículo 6 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos um testemunho claro na Bíblia de que somente Cristo pode nos salvar. Somente Jesus Cristo é o mediador. Somente Ele morreu pelos nossos pecados. Somente Ele viveu uma vida perfeita. Somente Ele é Deus. Somente Ele é o Senhor. Somente Cristo pode salvar nós, pecadores. E esse é um testemunho claro das Escrituras, claro, dado pelo apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, apóstolo João e pelo próprio Cristo. Mas hoje, irmãos, infelizmente, o discurso de muitas igrejas evangélicas é até somente Cristo, no discurso, mas na prática isso não é verdade. Eles dizem: Jesus Cristo é o Senhor, mas você precisa de dar dízimos e ofertas para Deus te abençoar. Eles dizem: Jesus Cristo é o Senhor, mas você precisa passar pelo Vale do Sol para receber libertação. Eles dizem: Jesus Cristo é o Senhor, mas vocês precisam do óleo para receber a unção. Vocês precisam da arca da aliança para ter a presença de Deus. Precisam da imposição de pastor para receberem o poder. Precisam de fazer campanhas para receber bênção. O discurso das igrejas hoje, ela até parece cristocêntrica. Nós cremos somente em Jesus Cristo. Nós não temos imagem, nós não temos santos, nós não temos os anjos, mas acrescentaram um monte de outras coisas além de Cristo. Quando nós falamos somente Jesus Cristo, nós estamos falando somente Jesus Cristo. O teu dinheiro não vai te salvar. Nada do que você fizer pode te salvar. Campanhas não podem te abençoar. Nada pode te abençoar a não ser o próprio Deus. Um óleo que se compra na farmácia, no supermercado, não tem poder para te ungir, não tem poder para fazer nada na tua vida, é apenas um óleo. O único que tem poder é Cristo. O único que salva é Cristo. O único que muda é Cristo. O único que abençoa é Cristo. O único que abre portas é Cristo. O único que derrama unção é o Cristo. Tudo é Cristo. Tudo é o Senhor. Que par, candelabro, água benta, isso não tem poder nenhum. Manto sagrado, isso não tem poder. São coisas criadas pela mente carnal do homem. O homem, ao se desviar das Escrituras, o homem, ao abandonar a Cristo, ele criou um monte de outros ídolos para colocar em seu lugar. Observe bem o que aconteceu com a igreja nos nossos dias. Quando nós olhamos para o catolicismo romano, logo falamos: olha como que eles podem adorar Maria, como que eles podem adorar a imagem. Mas quando voltamos para as igrejas evangélicas hoje, eles colocaram um monte de outras coisas no lugar. Tiraram as imagens, mas colocaram o óleo. Tiraram a imagem, mas colocaram a garrafinha d'água. E nós precisamos novamente retornar somente às Escrituras. Somente a Jesus Cristo é o Senhor. Somente Ele é digno de culto, de adoração. Nós não podemos colocar a nossa confiança em coisas. Não podemos colocar a nossa confiança em água, nem em óleo, nem em homens, nem na imposição de mão de homens, de pastores, porque são todos iguais. Você acha que eu tenho mais poder do que vocês? De forma alguma. Todos têm o mesmo Espírito, todos têm o mesmo Espírito Santo. Quem tem poder é Cristo. É Ele quem derrama o poder, é Ele quem faz a obra dele, não homens. Muitas vezes estamos substituindo os ídolos por outros ídolos, e a igreja brasileira aconteceu isso. Substituíram Cristo
por outros ídolos, conforme a mente, a razão humana. E eles começaram a fazer, e não param mais. O que nós precisamos? O que você acha que você precisa? Nós precisamos somente de Cristo. Cristo, Ele é suficiente para nós. Cristo é Deus. Cristo é o Senhor. Foram adicionadas tantas coisas ao Evangelho nos nossos dias, que muitas vezes não conseguimos encontrar Cristo, diante de tantas coisas que foram acrescentadas. E diante disso, agora vamos fazer a exposição do texto de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15. Nós precisamos de entender, irmãos, que a religião não pode salvar. A placa de igreja não salva. Você vê o apóstolo João dizendo: irmãos, Deus nos deu a vida eterna, nos deu. É de graça. Mas onde nós encontramos a vida eterna? No Filho. Aquele que tem o Filho, esse tem a vida eterna. Está desenhado para nós. Ele simples. Deus deu a vida eterna está no Filho. Quem tem o Filho, tem a vida eterna. Ah, mas Danilo, e eu não preciso te dar dinheiro? Eu não preciso de pagar penitência? Subir a escada de joelho? Fazer campanha? O manto sagrado, eu não preciso de tocar na toalhinha, de ter a toalhinha da bênção? Não. Cristo, o homem, nós só precisamos de Jesus Cristo. E diante disso, vamos fazer aqui novamente a leitura. 1 Coríntios 15, versículo 1. O apóstolo Paulo dizendo: irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual vocês receberam, e no qual ainda perseverais, estão firmes. Por ele também vocês são salvos, se vocês retiverem a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que Ele foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui no versículo 1, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho. A palavra lembrar aqui no grego significa ter um completo conhecimento. Paulo então diz: irmãos, eu quero que vocês tenham o completo conhecimento do Evangelho que eu vos anunciei. O que significa? Paulo deseja que os irmãos compreendam o Evangelho, que eles mantenham vivo em seus corações a mensagem central das Escrituras, sem acrescentar nada e sem tirar nada daquilo que já havia sido ensinado. Venho lembrar-vos. Nós precisamos de nos lembrar, compreender, entender as Escrituras, o Evangelho. O que é o Evangelho? Homens pecadores, que não poderão se salvar por suas obras, a não ser pela obra de Cristo na cruz. A nossa única chance de salvação está em Cristo, porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. O salário do teu pecado será a tua condenação, mas se você confiar a tua vida em Jesus Cristo, então você receberá gratuitamente a vida eterna, o Evangelho. Irmãos, venham lembrar-vos, vocês precisam se lembrar do que Cristo fez por vocês naquela cruz. O ensinamento do apóstolo Paulo não era um ensinamento novo, não era algo produzido pela sua mente nem pelo seu coração, mas a mensagem que ele estava anunciando era a mesma mensagem anunciada por todos os profetas do Antigo Testamento: Cristo, o Salvador. É o que ele diz quando ele fala aqui no versículo 3: antes de tudo
eu vos entreguei o que também eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Naquele tempo ainda o Novo Testamento não havia sido escrito. Por que ele está falando as Escrituras? Era o Antigo Testamento aqui que ele estava citando. Ele está falando o quê? Que no Antigo Testamento era a mesma mensagem que os profetas sempre pregaram. Era a respeito de Cristo, a mensagem do Antigo Testamento. A Bíblia é a respeito de Cristo. A Bíblia é a mensagem para que os homens se arrependam dos teus pecados e coloquem a tua fé em Jesus Cristo, e somente em Jesus Cristo. É isso, não é uma ideia do apóstolo Paulo, esse anúncio, mas ele está falando, é conforme a Escritura sempre nos ensinou, é conforme os profetas sempre nos falaram. Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós vemos, são citações de Isaías, citação de Jonas, citação de Jeremias, tudo no Antigo Testamento, mostrando que o que Paulo estava ensinando para a igreja era as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados. A mensagem do Evangelho, essa é a mensagem que não pode ser esquecida. Se nós nos esquecermos que nós somos pecadores e que somente Cristo pode nos salvar, logo nós nos desviaremos da fé, logo nós acharemos que somos bons, logo nós colocaremos a nossa fé em coisas materiais, então passaremos a desejar prosperidade, cura, libertação, e focaremos a nossa vida nisso. Não se esqueçam, se lembrem todos os dias que Cristo morreu por nós pecadores, e Cristo veio para nos dar a salvação. Não tire os olhos de Cristo, não tire os olhos das Escrituras, não tire os olhos da promessa do Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho, e Paulo quer que nós nos lembremos. Ele está finalizando ali a sua carta, e ele acha isso muito importante, a igreja não se esquecer. Tão importante que a igreja se esqueceu depois. Colocou Maria, anjo, santo, e foi indo, chegou no óleo, chegou na água benta, chegou na pulseirinha, chegou na toalha, chegou no véu, e vai indo. E foi chegando um monte de outros utensílios além de Cristo. E a igreja se esqueceu. E a reforma protestante o que era? Era, irmãos, vamos voltar ao que Jesus ensinou e permanecermos no que está escrito. Vamos corrigir os nossos erros. Se nós em algum momento nos desviamos, se nós em algum momento estamos adorando outro Deus, se nós em algum momento estamos confiando em coisas, irmãos, é o momento de nós retornarmos para as Escrituras e voltar os nossos olhos somente para Cristo. Martinho Lutero, ele diz que nós devemos ouvir o Evangelho todos os dias, porque todos os dias nós nos esquecemos dele. Se nós não ouvirmos sempre o Evangelho, nós nos esquecemos dele. A igreja brasileira foi se esquecendo. Muitos já se acham que não são pecadores, muitos se acham merecedores de bênção, muitos se acham até superiores a Deus, a ponto de mandar em Deus. Eu determino, eu ordeno, eu mando. Olha o que aconteceu com a igreja. Nós precisamos de retornarmos à humildade e voltarmos novamente a somente Jesus Cristo. E qual que é o conteúdo dessa mensagem do apóstolo Paulo? Qual é o conteúdo dela, de que nós acabamos de ler? É o versículo 3. Antes de tudo vos entreguei. Entregou o quê? O que também eu recebi. Então ele recebeu também o Evangelho. E o que ele recebeu? Qual foi a mensagem que o apóstolo Paulo recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ele foi sepultado, e ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A mensagem do Evangelho não é sobre o cajado de Moisés, não é sobre a capa de Elias, não é sobre a espada de Davi, não é sobre isso, não é sobre isso que se trata a Bíblia. A Bíblia se trata, Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele foi condenado na cruz, morreu,
foi sepultado, ao terceiro dia ele ressurge dos mortos, e ele vive eternamente. A Bíblia não é sobre nós, é sobre Cristo. Não é como o cristão. Nós, como cristãos, nós não devemos enfeitar a cruz para torná-la agradável para as pessoas. Não devemos acrescentar nada à cruz de Cristo. Como o apóstolo Paulo diz no versículo 1: venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Todos os homens são pecadores, o salário do pecado é a morte. Todos os homens descerão à sepultura, todos se tornarão pó. Cristo é o único que ressuscitou em glória da morte. O que o apóstolo Paulo ele quer deixar bem claro para nós é que não existe esperança de salvação em nada e nem em ninguém, a não ser em Jesus Cristo. O pastor puritano John Flavel, ele diz: antes da conversão, a coisa mais difícil é ganhar o coração do homem para Deus. Mas depois da conversão, a coisa mais difícil é o homem manter o coração para Deus. Antes é o coração ser transformado, e depois é o homem permanecer com o coração transformado em Deus, porque o homem se desvia facilmente. Nós nos desviamos facilmente, nós fracassamos facilmente. É por isso que nós devemos manter os nossos olhos em Cristo. Quando Pedro tira os olhos de Cristo, ele afunda. Se nós tirarmos os olhos de Cristo, nós vamos afundar, nós não conseguiremos permanecer de pé. Somente Cristo pode nos sustentar, somente Cristo pode nos salvar, somente Cristo é o Senhor, somente Ele é quem tem o poder. O pastor puritano Richard Baxter diz que se nós pregarmos ao nosso povo somente Cristo, nós teremos pregado tudo a eles. Se nós ficássemos aqui a nossa vida inteira, todos os cultos, pregando somente sobre Cristo, nós teremos pregado tudo o que nós precisamos ouvir enquanto estivermos nesse mundo. Só conseguiremos ter uma fé inabalável se a nossa fé estiver somente em Cristo. É exatamente isso que o apóstolo Paulo ele quer deixar claro para nós. Devemos manter a nossa fé em Cristo. Ele é o único que pode nos salvar, somente Ele. Como também diz Paul Washer, Cristo é tudo o que nós temos. A mensagem do cristianismo não é ficar dançando músicas na igreja, não é ficar fazendo apresentações de teatro, não é óleo ungido nem água benta, não são manifestações extraordinárias de dons, não é o pastor ficar colocando as mãos na cabeça das pessoas, não é sobre dízimos e ofertas. O Evangelho é que nós pecadores não podemos nos salvar a nós mesmos. Então Cristo, sendo Deus, se fez carne, veio ao mundo fazer aquilo que nenhum homem poderia fazer, que é viver uma vida perfeita para nos salvar. Então aquele que crer em Jesus Cristo, esse será salvo. E aquele então que foi salvo, ele terá sua vida transformada. O Espírito de Deus atuará em seu coração, santificando e tornando cada vez mais e mais, dia após dia, parecido com o próprio Cristo, até chegarmos no nosso último dia, para a nossa eternidade. E é isso que nós precisamos compreender, meus amados irmãos, que nós precisamos de Cristo. E eu queria terminar novamente lá em 1 João capítulo 5. Primeira João capítulo 5, versículo 11.
nós temos dificuldade de aceitar os méritos de Cristo, porque a nossa vida nesse mundo, ela é baseada por méritos. Tudo que nós queremos ter nesse mundo, nós temos que fazer por mérito. Então nós temos que trabalhar, nos esforçar, estudar e assim por diante, e fazer, e quanto melhor fazemos, mais méritos nós recebemos. Então nós vivemos em um mundo a qual tudo é baseado em méritos. Mas quando nós chegamos na salvação, é a única coisa que não é baseada em nossos méritos, é baseada somente no mérito de Cristo. Nós podemos conquistar qualquer coisa neste mundo, mas uma única coisa nós não conseguiremos nunca conquistar por nossos méritos, que é a eternidade. Se fosse capaz de qualquer homem conquistar a sua eternidade, Cristo não precisaria de vir. Mas Cristo veio, porque nenhum homem era capaz de se salvar. E nós precisamos de sermos humildes, e deixar o nosso orgulho, e reconhecer que somente Cristo pode nos salvar do começo ao fim, como diz em Hebreus, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem inicia a salvação, é quem aperfeiçoa a salvação, e é quem termina a salvação. É uma obra plena de Jesus Cristo no homem. Não há mérito nosso, não há obras em nós, não há nada que nós possamos fazer nem para cooperar, nem para ajudar e nem para nada. Cristo, Ele é o Salvador, somente Ele o Senhor. Você não é o Senhor, você não é o Salvador da tua vida, você nunca vai conseguir cooperar com Cristo, porque a obra dele é perfeita, é suficiente, não precisa das tuas obras pífias, sujas. Nunca conseguiremos de forma alguma cooperar, colaborar alguma coisa com Cristo. A obra dele é perfeita, é suficiente, o que ele fez naquela cruz. Não precisa de mais nenhum homem ajudar, somente ele. Isso é bem claro em toda a Escritura, em especial aqui no versículo 11, 1 João capítulo 5, versículo 11. Então diz assim: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Então foi dado, não foi comprado, não foi por méritos, não foi porque somos bons, não foi porque eu sou evangélico, não foi porque eu sou da aliança não, Ele nos deu, porque Ele nos deu, Ele quis nos dar a vida eterna. Só que essa vida, ela não está em nós, não está em nossas obras, mas essa vida está no Filho, está em Jesus. Somente em Jesus está a vida eterna. Então no 12 ele continua: agora, aquele que tem o Filho, aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que se entregou a Jesus Cristo, aquele que tem a fé em Jesus Cristo, esse tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho, ele não tem a vida eterna. No 13: estas coisas vos escrevi, a fim de vocês saberem que vocês têm a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. É bem claro o que João ele quer nos ensinar, que a salvação ela é dada por Deus a homens pecadores. Ela foi dada, é de graça, é gratuito a salvação. Não precisa de peregrinação, não precisa de dinheiro, não precisa de fazer nada, é apenas crer, porque a salvação ela não pode ser conquistada pelos nossos méritos, como ensinava antes no catolicismo romano. Se você for penitente, se você dar as suas esmolas, se você comprar a indulgência, se você se prostrar diante das imagens, se você devotar nas relíquias sagradas, se você tiver a água benta, se você tiver a imposição do Papa, se você... E começaram um monte de coisas, e começaram a colocar um monte, mas aqui não. Se você tiver o Filho, você tem a vida eterna. O que nós precisamos para ter a vida eterna
é ter Jesus em nosso coração. As pessoas têm tantas coisas em suas vidas, mas ela não tem Jesus. Ela tem os envelopinhos da igreja, ela tem lá a arca da aliança, ela tem a toalha, ela tem o óleo, ela tem um monte de coisas. Mas o que ela precisa realmente ter, que é somente Cristo, ela não tem. Nós precisamos de deixar todas as coisas. Você lembra o colecionador de pérolas? Aquele homem, ele colecionava diversas pérolas. Mas chegou um dia que ele encontrou a pérola de grande valor. Ao encontrar aquela pérola de grande valor, as Escrituras nos diz que aquele homem, ele vendeu todas as outras que ele tinha. Ele tirou tudo aquilo que ele tinha, para ficar somente com a pérola de grande valor. Você lembra quando Jesus foi na casa de Marta e Maria? E Jesus estava lá, na casa delas? E diz que Marta, ela estava ansiosa. E ela corria de um lado para o outro, preocupada com muitas coisas. Mas Maria estava aos pés de Jesus, lá diante de Jesus. Então Jesus fala para Marta: Marta, Marta, te preocupas com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Jesus não falou que era 2 coisas, 3 coisas necessárias. Ele falou que era uma coisa só, que era Ele. E é isso que a igreja precisa, de Jesus, e somente Cristo. É Ele quem é o teu Salvador, é Ele quem te deu a vida eterna, é Ele quem vai te conduzir para o céu, é Ele quem vai advogar a tua causa, é Ele quem será o seu juiz, é Ele quem vai te absolver, é Ele, é Jesus Cristo. E nessa noite, que possamos fazer uma reflexão na nossa vida. Será que realmente nós confiamos a nossa eternidade em Cristo? Porque talvez vocês estão aqui, muitos de vocês, e falam: não, Danilo, eu acredito em Jesus Cristo, mas eu vou fazer algumas coisinhas aqui, porque se não der certo, né, outra coisa acaba dando certo. Muitas vezes estamos desse jeito. Não nos entregamos totalmente a Cristo, não confiamos totalmente em Cristo. Talvez estamos confiando em outras coisas. E o chamado nessa noite para a igreja é o grito da reforma: solos Cristos, somente Cristo. Vamos nesse momento então orar, e que os irmãos possam refletir sobre a obra de Cristo, sobre a tua salvação, sobre se você está tendo outros deuses em teu coração, se não está na hora de abandonar os teus outros deuses, as tuas confianças erradas, e confiar somente na cruz de Cristo.